gente, eu acho que eu gostei desse ângulo aqui, principalmente pra gravar vídeo. E eu vou continuar, né, não é mesmo? Eu tô começando esse vlog como, já falando o que eu vou fazer. Mas sejam muito bem-vindos a esse vlog. E eu tô gostando bastante de gravar vídeo de story vlog, porque, não é mesmo? É mais fácil, é mais motivador. E hoje eu quero ler o texto 5. Eu tô aqui com ele. Ontem eu comecei a ler. Tipo, eu li só uma página, mas eu li. Não é mesmo? É o que importa. Vou continuar aqui. Esse texto é enorme. São 9h57 agora. Quase 10 horas. Bem, gente, eu comecei, né, separando os meus materiais e colocando um lo-fi. Porque, assim, lo-fi é tudo. Eu amo estudar com lo-fi. E aí eu comecei a ler e vocês sabem, né? Eu comecei a ler do texto e fiquei lendo, grifando as coisas mais importantes. E agora no futuro, olhando pra isso, né? Pra essa cena, pra esse texto, e da forma que eu fazia, né? Pra grifar as coisas, né? Marcando e tudo mais. E hoje eu faço de uma forma diferente, né? Vocês vão ver futuramente como é que eu faço. Mas é muito bom rever esses momentos, principalmente a cor da minha mesa. Enfim, eu acho que eu tô dando um pouquinho de spoiler do que vai vir, talvez, mas enfim. Aí eu continuei lendo, né? Esse era o texto da para-prova, né, de HSPB, que é História Social e Política do Brasil. Tô estudando essa matéria esse semestre e tá bem interessante. Eu gosto de ter essa questão na minha faculdade, sabe? No meu curso, de ter vários cursos relacionados. Eu não só tenho matéria de arquivologia, eu tenho matéria de história, eu tenho matéria de administração e, enfim, várias outras de outros cursos aleatórios entre aspas, né? Mas que tudo tem uma grande importância no final, sabe? E eu sei lá, eu com essa matéria que eu tava estudando, eu até tive uma ideia de uma pesquisa e tudo mais. Não sei se vai rolar, mas se rolar eu vou documentar tudo pra vocês. E, nossa, saudade de ler esses textos e não ter que me preocupar com outras coisas. Enfim. É isso, gente. Eu vou continuar, vou deixar vocês com uma musiquinha agora. Eu espero que vocês aproveitem. Então, gente, nessa parte eu resolvi realmente pegar na questão em si e fazer, né, que era praticamente só para fazer uma dissertação dessa prova. E aí, como a questão em si, o contexto estava muito complicado, eu resolvi destrinchar. Então, eu peguei palavra por palavra, frase por frase, fui colocando com o que eu achei que era ideal, vendo, assim, cada coisinha e destrinchando exatamente. Sim, foi muito, muito, muito complexo fazer, porque
assim, né? A pessoa já não tava assim muito bem, né? Em relação a foco, né? Porque quem não sabe, eu tenho déficit de atenção. E aí, com esse contexto que eu tinha que pegar, que era mais complexo, eu fiquei muito travada. E aí, antes mesmo de ler os textos, eu dei uma olhada, né? E eu não tava entendendo nada. Eu falei, não, deve ser porque eu ainda não li os textos, apesar de ter assistido as aulas, né? Eu não tô entendendo tudo porque eu não tenho um contexto exato, bonitinho, enfim. E aí eu percebi nesse momento que não, que era realmente uma coisa de interpretação e que variava muito. Inclusive eu já recebi a nota dessa prova, enfim, né? E aí eu tô vendo tudo direitinho, palavra por palavra, vendo o contexto de textos que eu já tinha lido. E aí eu fui destrinchando mesmo, escrevendo tudo que eu achei que era importante. E aí, com marcador de textos lilás, eu peguei e grifei as coisas mais importantes do que o professor falou que não podia faltar. Que aí eu daria uma ênfase nele, né? E aí eu fui fazendo, né, gente? E vamos com uma musiquinha antes de acabar aqui. Então, gente, eu acho que vocês estão ouvindo uma musiquinha de fundo, mas é porque eu tô com um lo-fi aqui, tá? Mas enfim, eu tô fazendo a minha primeira avaliação de HSPB, que é uma matéria de história. E o professor falou para fazer um texto dissertativo argumentativo, aqui tá o contexto que a gente tem que fazer em relação a isso. E aqui eu escrevi o primeiro parágrafo dessa dissertação, né? E aí, o que eu fiz? Eu escrevi aqui o significado, né, as características de um movimento popular, porque na questão, eu inclusive destrinchei aqui tudo, ele pede, fala assim que a proclamação não foi feita de movimento popular, né? A questão é assim, a exclusão da maioria da população, aqui é a minha interpretação, tá, gente? Do processo político ajuda a entender ainda porque a proclamação foi resultado de uma união entre os oficiais do exército e representações da oligarquia cafeira de São Paulo. Isso é importante porque, teve as oligarquias cafeiras em outros locais, só que só em São Paulo, tá, que houve esse boom na cafeicultura, sabe? Então, lá era o principal ponto de café, de produção de café. Então, lá que havia, assim, a principal oligarquia cafeira, em vez de ser consequência de um movimento popular. Aí lá tava assim, esse pecado original da República, que segundo José Murilo de Carvalho, e aí depois vinha daqui, né, daria origem, não. Aí eu dei uma pesquisada sobre o que seria esse pecado original da República que ele tanto falava, né? Esse José Murilo de Carvalho. Vocês vão ver que eu destrinchei tudo, todos os significados aqui. Eu fui lá olhar tudo bonitinho, porque
a questão tava muito confusa. E aí eu destrinchei tudo e aí deu até uma clareada, né, depois. Que o que foi esse pecado original da República? Foi não ter incluído o povo, né, o pessoal brasileiro. Não incluiu, tipo, toda a população, isso que ele quis dizer, sabe? E aí falou, né, daria origem a um sistema repleto de contexto de autoritarismo. Esse que tá grifado é o que eu tenho que colocar em evidência, que o professor quer, sabe? Ele realmente quer isso. Sem dúvida, isso não quer dizer que faltasse na sociedade brasileira vigor cívico e cunho reformista, né? De cunho reformista. E o que significa esse sistema repleto de contexto de autoritarismo, né? Ele usa a palavra bolsões, mas eu resolvi colocar o contexto de autoritarismo, que são, tipo, todas as reviravoltas, todas as revoluções, golpes que ocorreram depois da proclamação da República, até a gente chegar na ditadura militar, no qual tem esse, que não faltou, né, no caso, o vigor cívico e o cunho reformista. Sempre focaram na reforma, né, mas no vigor cívico, eu acho que focou mais na ditadura militar, no Estado Novo, né, enfim. Aí eu escrevi várias coisinhas aqui. Eu não terminei de ler o texto 5, tá? Eu comecei, mas aí eu resolvi interpretar a questão e tentar fazer, né, a prova em si. E eu acho que com todo o conhecimento que eu obtive nos 4,5 dos textos que eu li, dá pra realmente escrever. Eu vou terminar de ler hoje o texto 5. Se eu ver que tem alguma coisa que dá pra acrescentar, eu vou colocar aqui. Amanhã eu vou ler o texto 6, tá? E se eu ver que tem também algo assim que dá realmente pra colocar, que apesar que eu acho que é um texto bem importante, né, que vai falar sobre... Deixa eu tirar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, inclusive. Que vai falar sobre o Estado Novo e o que trouxe de novo, né, para a sociedade brasileira. E aí eu vou colocando, acrescentando até amanhã. Até amanhã, às 11h59, eu posso acrescentar coisinhas aqui. O professor pediu no mínimo 500 palavras, eu já escrevi 66, bem pouquinha. E aqui eu coloquei como pergunta, mas eu vou meio que destrinchar essas perguntas fazendo meio que um contexto para no parágrafo 2 e 3 eu explicar a proclamação da República, porque ela não foi feita de movimento popular, aquela primeira parte que eu falei para vocês, da exclusão da maioria, enfim. E a segunda parte é porque desencadeou tantas formas de autoritarismo depois dela, né? Depois da proclamação da República. E aí é a parte mais importante, no qual eu vou focalizar muito isso. E depois eu vou fazer a conclusão bonitinho, enfim. Mas aqui eu quero destrinchar bastante, tá? Tanto nos parágrafos a seguir, quanto aqui eu não vou deixar ele em pergunta, mas eu vou tentar fazer de uma forma que dá pra colocar assim e entender que eu quero falar isso, sabe? Bem, basicamente é isso, gente. Eu provavelmente vou voltar aí só digitando pra vocês, mas eu vou explicando e finalizando o vlog, né? Porque senão vai ficar muito grande. Então, né, bora lá.